Fidel Castro, Dilma Rousseff e Lula não entendem nada de história. Calma aí que eu já vou explicar esse negócio. No ano de 1953, Fidel foi julgado em Cuba por um episódio do ano anterior e perante o tribunal ele apresenta um discurso de defesa, um belíssimo discurso de defesa, e ele termina dizendo que não importava a decisão que os magistrados tomariam, mas o importante é que a história o absolveria. Interessante como é que ele parece pensar que existe um tribunal da história, que em algum momento vai dizer quem está certo, quem está errado, vai dar um veredito final. Curioso é que ele não está sozinho nessa. A ex-presidente Dilma Rousseff, no discurso que fez no Senado, em agosto de 2016, defendendo-se dentro do processo de impeachment, ela citou a ideia de que existe um tribunal da história várias vezes. Eu separei alguns trechinhos da fala dela que são instrutivos. Ela disse, por exemplo, se alguns rasgam seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. Depois, e não tenho dúvida que, também desta vez, todos nós seremos julgados pela história. Hoje, mais uma frase, hoje o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o desfecho desse processo de impeachment. Já Lula, agora há pouco, no dia 1º de janeiro de 2023, falando no parlatório, fez uma afirmação também confiante na existência de um tribunal da história. Diz Lula, infelizmente, muito do que construímos em 13 anos foi destruído em menos da metade desse tempo. Primeiro, pelo golpe de 2016 contra a presidente Dilma. E, na sequência, pelos 4 anos de um governo de destruição nacional, cujo legado a história jamais perdoará. Interessante, 3 personalidades políticas de tempos diferentes fazendo essas afirmações. A ideia que perpassa os 3 discursos é a mesma. Haverá um momento em que a história vai dar a sua palavra final, correta, justa, definitiva. Cá entre nós é uma estratégia discursiva, retórica, muito interessante. Eu acho que se eu estivesse em situação semelhante, eu falaria a mesma coisa. Agora, nós como professores, estudantes, historiadores, precisamos fazer análise crítica. E preste atenção, eu não estou fazendo aqui uma análise de Dilma, de Fidel Castro, de Lula. Não é isso. A gente pode até, em outro momento, conversar acerca desses personagens históricos. Mas não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo a ideia de história que aparece no discurso dos 3 e de muitas outras pessoas. Por que isso? Porque o passado é objeto de muita controvérsia. Há um sem número de pessoas mundo afora pesquisando o passado, escrevendo sobre o passado, disputando acerca do passado. Então, sempre houve, sempre haverá leituras muito diferentes, concorrentes, sobre os fatos passados. De maneira que imaginar uma visão da história não tem o menor sentido. Mesmo que uma leitura se estabeleça como hegemônica e até exclusiva, isso vai durar por um tempo. Depois, outras leituras vão surgir. E assim vai ser enquanto houver terra, enquanto houver vida. Enfim, cada um de nós pode e deve ter sua visão sobre o passado, sobre a política. Isso é saudável, necessário. Agora, a história não tem. Pelo simples fato de que ela, assim pensada, como se fosse um sujeito, uma pessoa, não existe.